gosta disso. Alô, alô, boa tarde, salve, salve, a partir de agora dentro do, aliás, dentro não, direto do conglomerado de emissoras do Grupo Bandeirantes no ar, mais uma edição dos Donos da Bola, começando mais um Donos da Bola, hoje receberemos aqui nos estúdios o presidente do Galo, Daniel Nepomuceno, hein, hoje vamos apertar ele aqui para ver o que vem para o Atlético nesse 2015, vamos falar de finanças, vamos falar do camisa 10, ou do, enfim, de um meia. Vamos falar, o que mais, hein? Ah, sobre o Guilherme, a renovação do Guilherme. Vamos falar de grana, vamos falar da renovação do Dátolo. Enfim, daqui a pouco o Daniel Nepomuceno conosco aqui nos estúdios da Bandeirantes, ok? Então, um detalhe é que nessa manhã o Cruzeiro também apresentou o lateral esquerdo Pará, que veio do Bahia. E o Joel, atacante do Cruzeiro, hein? Aliás, ele jogou pouco mais de 30 minutos. Eu falo que ele tem que ser titular, vocês falam que não. Daqui a pouco vamos discutir aqui. Ele jogou pouco mais de 30 minutos e já deixou uma boa impressão. Nos treinos também estava assim. Outro que deixou boa impressão foi o volante Eurico. No Galo, quem atuou contra o Tupi teve um dia mais tranquilo. Já quem não esteve em campo, suou a camisa. Estou aqui com o Cadu Doné de Mar Oliveira e Júlia Guimarães, minha prima. E a gente segue com os donos da bola a partir de agora. Tá? E antes de falar com o presidente Daniel Nepomuceno, vamos ver como é que foi a chegada do lateral Pará no Cruzeiro. Roda aí. É um sonho realizado, né, por poder vestir essa camisa aqui, que já foi tetracampeão brasileiro. E é um sonho realizado, onde é um clube que é muito estruturado, é um clube de uma torcida muito grande, e eu espero poder dar alegrias a esse torcedor. Minhas principais características é um jogo muito ofensivo, e a torcida pode esperar isso de mim, que eu vou dar o meu máximo para poder chegar na linha do fundo, botar a cabeça para cima e poder ajudar meus companheiros de ataque. Tá, então, lateral Pará apresentado. E agora eu quero saber de vocês. Começa com você, Cadu. Tudo bem, Cadu? Tudo ótimo, você. Hoje eu tô cagota. Eu tô percebendo. Então vamos falar do Pará, Cadu. E esse Pará, vem para ser titular, Cadu, ou o Mena será titular? O Mena será titular. Tempo, 30 segundos, Cadu. Dizem que é uma grande promessa, que joga muito, que é ótimo no ataque. Confesso que não conheço tanto esse jogador, mas ele é tão bem falado, no sentido de ser uma promessa, né, Edmara? Que é um nome interessante, até não sendo a solução, até não vindo com essa responsabilidade de ser o cara titular. Então, acho que é bacana ele vir nesse contexto de menos pressão. Com o Mena sendo titular, o Mena sendo o dono da posição. É perigoso falar isso com o Mena sendo titular, que os caras vão achar que você está falando Menas. E me corrigir que nem fizeram comigo. Que me corrigiram, falou que não existe Menas. Deixa eu te falar um negócio. Outro dia, o Vila ameaçou sair do campeonato. Eu vi. Eu falei com o João Vitor, não existe campeonato mineiro sem o Vila. O cara achou que eu estava falando a verdade. Ele mandou e-mail para Itatiaia, falou que eu tinha que sair de lá. Os caras são complicados. E um detalhe, já fizemos a solicitação junto ao nosso diretor-geral, nosso presidente José Sade do Alip, para dividir o cenário. Azul e branco para cá e preto e branco para cá. Ele está pensando, ele vai dar a resposta mais tarde. Que a turma pediu para dividir. Dimar, fala do Pará, que você vê com a ficha inteirinha do Pará, você está botando uma fé nele. Ele disse mais para mim antes de entrar no ar, o Pará será titular do Cruzeiro, Everton. Olha a responsabilidade no seu comentário. Boa tarde. Boa tarde. Ele vem nessa história do Cruzeiro de investimentos futuros, como é o caso do próprio Rodrigo da Portuguesa. Eu conversei com vários treinadores sobre ele, jogadores. Ele estava na pauta de muitos clubes. Eu conversei com o Vanderlei Luxemburgo, conversei com o Luiz Felipe Scolari. São treinadores que têm e que todos precisavam... Todos queriam. Ou seja, ele esteve na pauta de muita gente. O próprio Marquinhos, que foi treinador do Curitiba, está no Curitiba, enfim, deram excelentes referências sobre esse jogador. Que ele é muito mais um ala, um jogador que trabalha muito bem, indo à frente. Eu acho que pode ser uma boa saída em termos de futuro. Obviamente não é para Libertadores, ele não chega. Essa questão a gente fala, ele não veio para ser titular, mas vai que ganha a posição. O Mineiro está aí para isso, né? O Mineiro está aí para fazer isso. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, foi uma boa contratação do Cruzeiro, mas não pense que é de imediato. É uma situação para ser trabalhada pelo Marcelo, ele faz muito bem. Você sabe que é curioso a gente analisar o
a ficha do cara quando o cara chega. Aí você, evidentemente, que tem os contatos com os amigos da imprensa da Bahia e lá de São Paulo, Santos. Eu fui atrás do Zé Calil, do Paulo Roberto Martins, para saber do Mena, e principalmente atrás do Rafa, que está trabalhando lá na CBN, lá de Salvador. E o Rafa disse, pô, esse moleque é muito bom jogador. Todo mundo e eu ouvi do Calil e do Paulo Roberto Martins que o Mena não deixou saudades. Aí eu começo a acreditar que o Pará pode ser titular, sim. Eu tive a mesma informação, a gente até conversou sobre isso. Vários amigos nossos, jornalistas que atuam em São Paulo, não deram as mesmas referências, assim. Eu acho que até pelo que a gente imagina hoje do lateral, né? Da questão do ala e tal, enfim, não deram tão boas referências quanto a gente teve do Pará. É uma outra circunstância, uma outra situação. Como o Cadu disse, eu também não conheço o futebol dele, mas eu tenho certeza que o Marcelo, na concepção dele, de observação, ele viu que era melhor para o Cruzeiro. Ô, Dimara, segura para mim. Ô, Júlia, daqui a pouco você fala também. Deixa eu chamar o Diogo Ramalho aqui. Eu tô com medo de cair nesse negócio aqui, mas vamos lá. Ô, Ramalho, traz o Ramalho no telão aqui para mim, por gentileza. Vamos falar com o Ramalho, porque afinal de contas o Pará sendo apresentado e nada mais, nada menos que ele, o deputado federal eleito por Araçuaí, Diogo Ramalho, vem falando conosco. Alô, Ramalho, um abraço, boa tarde. Ele não riu porque ele não tá me ouvindo, é isso? Olá, Everton, boa tarde para você. Um abraço também ao pessoal de casa. Dia de representação aqui na Toca da Raposa 2. Jogadores voltaram aos trabalhos após vitória contra o Democrata na estreia do Campeonato Mineiro. E dia também de apresentação, mais um reforço, falou aqui na sala de imprensa como jogador oficial do Cruzeiro, lateral esquerdo Pará, de 19 anos. A Raposa fica com 4 anos de contrato, o jogador na casa. O Beneci Queiroz, supervisor de futebol do Cruzeiro, também falou em entrevista, disse que vai haver uma reunião com o Marcelo Oliveira, parece que na próxima sexta-feira, e vai decidir se vai chegar mais algum jogador e quem vai sair. É certo que alguns jogadores vão deixar o Cruzeiro. O grupo está inchado para a temporada 2015. O Williams, volante que estava no Internacional, chega ou hoje à noite ou amanhã pela manhã, realiza exames médicos aqui em Belo Horizonte e assina contrato de 3 anos também com o Cruzeiro. Em relação ao lateral esquerdo Mena, aquele imbróglio, né, com o Santos, o jogador, de acordo com a diretoria do Cruzeiro, não há nada de irregular. O jogador só depende agora do aval da liberação da federação para que estreie com a camisa estrelada. O Santos quer que ele retire aquela ação que ele entrou contra o Peixe para conseguir se transferir, mas o Cruzeiro está muito tranquilo quanto a isso. Se houver a liberação da federação, o Mena vai estrear. Em relação à chegada de jogadores, o Beneci também foi perguntado, o zagueiro e o meio-campo. Henrique já não faz mais planos, Henrique do Napoli, o jogador não foi liberado pelo treinador, portanto, Leandro Almeida, que seria o plano B, pelos valores que pede o Coritiba, também não está mais nos planos, mas o Cruzeiro continua atrás de um zagueiro. Em relação ao meio-campo, Cleiton Xavier seria o principal nome. Parece que pede um pouco alto demais o salário. O Cruzeiro estaria ainda para conversar com o atleta, não admite que já está nas tratativas, mas está na pauta o Cleiton Xavier. Mas que dá para afirmar é a chegada de um zagueiro. O meio-campo a gente não confirma, porque o Cruzeiro também não confirma. É com vocês aí no estúdio, Everton. Muito bem, tá? Então, Diogo Ramalho, olha, esse menino é bom, hein? Porque o repórter é bom, o repórter que no vivo é o que solta, pega a latinha e solta o leriado. E esse menino é bom mesmo. Princesa pro Ramalho, né? Ele deu uma, mas ele deu virou uma paginada, cortou o cabelo, né, fez a sobrancelha e depilou o peito. Dimara Oliveira. Fez a barba também. Ah, não, a Júlia que eu quero. Ô, Júlia, vamos falar do Pará. Daqui a pouco a Dimara vai explicar o negócio do Mena, Dimara, é isso? Do Mena. Do Mena que você conversou com o pessoal do Cruzeiro. Ô, Júlia, sobre essa questão do Pará e do Mena, com esse imbróglio e a possibilidade do Mena, quer dizer, eu acredito que o Cruzeiro vai dar uma segurada. Não sei, Dimara vai explicar daqui a pouco. Mas digamos que o Pará chegue, você acha que se ele entrar nesse time ele não sai mais? Everton, Pará, eu não, também, assim como o Cadu e a Dimara falaram, eu não conheço tanto o futebol do Pará assim, mas o Pará seria uma alternativa mais para ter uma lateral mais ofensiva. O Mena tem características mais defensivas. Então seria interessante, sim, o Pará é um jovem jogador, muitos clubes estavam interessados no futebol dele, então o Pará tem tudo também, ele vem, na minha opinião, ele vem para disputar ali a segunda posição, a reserva com o Gilson. O Breno Lopes está muito abaixo da qualidade do Cruzeiro, dessas 4 opções que tem, o Breno Lopes é o que está mais abaixo, então o Pará ele vem a princípio para disputar essa reserva ali com o Gilson, que são opções mais ofensivas. O Mena vem para ser o titular, vem como opção mais defensiva, mas o Pará, com a qualidade que ele tem, sem dúvida, se ele despontar aí nos treinos e nos jogos, nas oportunidades do Mineiro, ele pode sim
ser o titular. Você sabe que eu acho que o Breno Lopes, o Cruzeiro, poderia até emprestá-lo ao América? Acho que vai emprestar. Não sei se é o Foi no caminho América. do Gilson, eu acho que pode ser um caminho do Breno Lopes. Criar crise. Eu gosto do América, você não faz isso com a América. Eu também eu quero ser conselheiro do América. Ô, Dimara, você conversou com... O que você tem de novidade com respeito ao Mena, Dimara? Nós vamos apurar junto ao Cruzeiro, né, o que você trouxe ontem aqui em relação ao Mena e que o advogado do Santos disse, o que está valendo essa liminar, o que a FIFA diz, coloque para jogar depois, nós discutimos, tendo a liminar. O advogado do Cruzeiro se chama Breno Tanuri, é ele que cuida de todas essas andanças internacionais. O Domênico está até ali nessa questão do Algarrafa com o Atlético, ele é o advogado da causa do Algarrafa, ele inclusive está no Catar, talvez resolvendo essa pendência da situação do Atlético. Então, é esse advogado quem cuida de tudo. Então, a disposição do Cruzeiro é a seguinte, existe um exemplo, o Cruzeiro teve o Moisés, o zagueiro que veio uma época, não sei se você se recorda, aconteceu a mesma coisa e depois o Cruzeiro perdeu na FIFA e teve que indenizar. Então, a história é essa, mas o fato de estar jogando não perde ponto de jogo, não perde mando, não tem nada a ver. É só mesmo uma relação com o atleta, né? De escalar e depois ter que tirá-lo e não voltar mais com escalações futuras. Então, o Cruzeiro está muito tranquilo, tanto que é um advogado de causas internacionais, um advogado FIFA quem cuida da situação, e a gente só não trouxe as palavras dele, não, porque ele está no Catar nesse momento, aí dá aquela diferença toda, a gente não conseguiu, quem sabe amanhã a gente consegue colocá-lo para falar efetivamente. Olha, daqui a pouco, para você que está ligado em casa, daqui a pouco o presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno, aqui conosco, o mesmo convite foi feito também ao Gilvan de Pinto Tavares, doutor Gilvan, não pôde estar presente, vem numa próxima oportunidade, e amanhã já a confirmação de Beneci Queiroz aqui no programa. Beneci também para falar dessa atual situação do Cruzeiro. Como é que estão os cofres? Aliás, deve ser um só, né? Então, como é que está o cofre? Se vem mais alguém, quem vem, quais as posições que vem e o que o Cruzeiro pretende para as próximas semanas. De fato e de certo é que já confirmaram lá um volante, um meia e um zagueiro. Isso. Né? Parece que um meio e um zagueiro ainda pintam por aí. O volante Leandro Almeida. E agora com o Williams chegando, é ele, né? É o Williams. Então é um meia e um zagueiro. Só que o que acontece? O Leandro Almeida, eu falei com o Leandro Almeida no final de semana. O Leandro Almeida falou: o negócio deu uma esfriada. Porque pediram uma grana maior do que foi a do início da pedida e não sei o quê. A coisa deu uma travada. Mas a possibilidade ainda existe. Porém, o Cruzeiro já tinha tentado o Henrique, a coisa não andou. E o Cruzeiro tem uma outra opção na frente do Leandro Almeida. O Leandro Almeida seria uma terceira opção. O Henrique não deu certo muito em função do Rafa Benítez, que é o treinador do Napoli, né, que não quis liberar. Com o jogador já estava acertado, até com instâncias mais altas do clube, digamos assim. Você acha ele bom zagueiro, Cadu? Olha, eu não acho que é jogador para a Copa do Mundo, igual foi convocado. Foi meio que um delírio do Filipão. Mas para o Cruzeiro seria para jogar aqui no futebol brasileiro. Ótimo jogador. Eu acho bom zagueiro. E tem uma informação nova sobre o Cleiton Xavier. Muita gente divulgou no final de semana que era ele, aquela confusão toda. O Cleiton Xavier, ele quer voltar. Ele está entrando na justiça contra o Metalista. Mas o salário dele é muito alto. E tem Ele está 3 meses sem receber. E tem um agravante que é o seguinte: quando esse jogador conseguir a liberação, e se ele quiser mesmo voltar para o Brasil, ele vai ter que atender ao que é aqui, né? Não dá para ser o salário dele lá, tanto que ele está sem receber. Só que imagine o dia que o Cleiton Xavier estiver livre, que é uma liberação FIFA, que dá e aí vai para o mesmo processo que é o do Mena hoje, que ainda não tem. Quantos clubes vão querer? O que o Cruzeiro está dizendo. É uma negociação muito difícil, porque imagine ele livre. Todo mundo está precisando. Quantas propostas ele vai receber? Então seria um novo leilão. Por aí o Cruzeiro deve trabalhar. Sabe a impressão que eu tenho? A impressão que eu tenho é que hoje é mais difícil você contratar um jogador, porque o jogador é muito fatiado, entendeu? Então você tem que ver com o clube, aí você vê com o agente, aí você vê com o cara que tem 20%, aí você vê com o jogador que tem 10%, aí você vê com o outro que tem mais 20%. Aí quando você fechou tudo, a avó dele que tem 5% não libera. Ou a mulher. Ainda tem mais essa ainda. Sabe que tem esposa que tem 1%? Edmar, dá uma segurada aí, que agora o Beneci chegou lá para falar com o Ramalho, então vamos voltar lá para a Toca para ver o que o Beneci tem a dizer sobre esse momento do Cruzeiro, a apresentação do Pará, enfim, toda essa situação envolvendo a chegada de jogadores, saídas de jogadores, dinheiro em caixa, porque o Cruzeiro, como o Cruzeiro não tem hoje um diretor de futebol, e ainda assim a coisa não está centralizada, então não fica nas mãos
do Valdir, ou só do Beneci, ou do Presida. Eles estão dividindo essa função entre os três. Se é bom ou se não é, eu não sei. Mas o Ramalho vai falar com o Beneci agora. Um abraço, Ramalho, estamos de volta. Olha, Everton, literalmente tiramos o Beneci Queiroz do almoço para falar aqui conosco ao vivo nos Donos da Bola. Beneci, a pergunta que fica, você já disse aqui que alguns jogadores vão sair depois de uma reunião com o Marcelo Oliveira e talvez chegar também. O Cruzeiro está naquela situação, é aquela expressão de olho no mercado, se aparecer uma situação boa, vem alguém, ou o torcedor pode esperar um zagueiro e um meio-campo? Boa tarde. Isso na verdade é uma promessa da presidência de que vamos buscar mais um zagueiro de ponta para suprir a ausência temporária do Dedé. E o torcedor pode esperar que nós estamos, eu e o Valdir, estamos atentos todo dia buscando nomes que efetivamente possam compor com essa boa equipe que nós já temos, com a aquiescência efetivamente do Marcelo, que é responsável direto pela formação da equipe. Esses jogadores que ainda não estrearam, o caso do Arrascaeta, também o Riascos, pode ser já nesse domingo contra a Caldense ou não? É a nossa esperança. Nós entramos com toda a documentação na sexta-feira, o sistema da CBF deu um pau, acreditamos que hoje tenhamos condição e de tal maneira que até quarta-feira nós achamos que todos estarão à disposição do Marcelo e oxalá a gente possa estreá-los todos no Mineirão com a nossa torcida. Só para te liberar, Cleiton Xavier é o plano A para o meio-campo do Cruzeiro? Não existe plano A. Na verdade, o Cleiton é um dos nomes que foram sugeridos. A gente estuda vários outros nomes. E tem que, como eu disse, temos que ir com cautela. Essa atacada final ele tem que ter muita sabedoria. É o sistema do Mineiro. Trabalhar em silêncio e quando os adversários assustarem, a gente já está bem na frente. Esse é o lema do Cruzeiro, é um lema de seriedade profissional. Uma coisa é certa, a torcida pode esperar comprometimento meu e do Valdir, no sentido de sempre trazer o melhor, porque sabemos da competência, da seriedade do nosso presidente. Muito obrigado. Presença aqui do supervisor de futebol do Cruzeiro, Beneci Queiroz. Em relação ao Williams, que vai chegar, a informação do diretor de comunicação, Guilherme Mendes, é que o Cruzeiro adquiriu 70% dos direitos econômicos do jogador por 3 milhões e 200 mil. Pois não, Beneci? Do Williams, eu vou complementar. Conversamos agora com o Fernando, o diretor na área de contrato internacional. Amanhã o procurador do jogador vai até Porto Alegre para solucionar todos os problemas. Ele vai nos encaminhar a minuta do termo da aquisição do jogador e esperamos, se tudo der certo, que ele venha à noite ou no transcorrer no outro dia pela manhã. Tá certo. É com vocês aí do estúdio, mais alguma informação? Muito bem. Vai com vocês então, Tá certo então. Obrigado, Ramalho. Está aí falando com o Beneci. O Beneci principalmente explicando sobre a questão do Williams. Quando o Atlético contratou o Jô, me lembro bem que muita gente disse, poxa, inclusive lá do Sul, poxa, então vocês vão ter que abrir os bares todos aí, porque o cara tá na balada. E o Jô veio e foi artilheiro da Libertadores. Depois foi pra balada. O Williams ficou meio sem clima lá, segundo as informações vindas dos próprios amigos de imprensa, que estava demais na balada. Aí o cara vem, aí os caras falaram a mesma coisa. Eu respondi ontem para o Chico Garcia. Falei, Chico, nós temos uma capacidade aqui em Minas de recuperar jogadores que talvez vocês não tenham aí, talvez São Paulo não tenha, talvez o Rio não tenha. Se você me perguntar por quê, eu não sei por quê. Talvez vocês até possam tentar explicar. Não sei, tem até mais bares aqui. Mulher bonita tem demais, bar tem demais. Então não sei por quê. Mas a capacidade de recuperação de atletas aqui é um negócio extraordinário. Entendeu? E aí, o que você está achando de tudo isso, Cadu? Eu também não tenho uma explicação para isso, mas eu acho que muitas vezes o comportamento do jogador permanece o mesmo, só que mesmo assim ele se dá bem dentro de campo e a gente não fala da parte fora dele. Né? Eu não duvido nada de o Jô ter mantido os mesmos procedimentos durante a época da Libertadores, né? Mas jogou. Então, quando joga, não se fala muito desse assunto, e mesmo para um outro jogador do Cruzeiro. Isso é prático no futebol, né, Everton? Até aquela história da preleção também
ninguém mostra a preleção do time que perdeu, né? O cara foi tão heróico. Aliás, a do Zé Roberto foi uma marmota, hein? Falou do Edmundo, né? Au, Edmundo é animal. Porque é o seguinte, é bacana aquilo ali, eu até acho que tem influência. Mas aquela coisa... Eu sei que você pensa que não, mas eu acho que tem influência. Não, eu acho que até você acha que tem? Não, pode ter. Eu só acho que o time que perde muitas vezes fez a mesma coisa e a gente não mostra. E da mesma forma, o time que ganha às vezes passa pelos mesmos problemas extra-campo. É muito, muito complicado você ter um controle de um grupo de 20, 30 jogadores. É um clichê danado essa história do futebol de pegar um ou outro jogador com comportamento extra-campo. Eu acho que foi, eu falei marmota aqui, tá meio pesado. Foi legal para o momento. Mas eu sinceramente, acho que foi demais. Foi meio primeira rodada, né? Meio culto, assim. Um pouquinho, meio culto e tal. Mas essa é outra história. Júlia, Williams vem para ser titular absoluto no Cruzeiro? Vem para ser titular, sim, na minha opinião. O Williams é um jogador que o Cruzeiro não tinha, de muita força, de muita marcação. O Cruzeiro precisava desse jogador. Mas eu acho que o Cruzeiro ainda precisa de um volante. Não sei se para contratar outro, mas talvez o Henrique vai formar essa dupla titular aí com o Williams. Mas o Henrique ele não tem a mesma qualidade na saída de bola e na criação ali do início da jogada que o Lucas Silva tinha. O Cruzeiro ainda vai sentir um pouco a falta do Lucas Silva, apesar dessa chegada do Williams. Mas assim, o Williams vai fortalecer essa marcação, vai proteger bem a área ali, vai proteger os zagueiros. Então, o Williams chega sim para ser titular. É um jogador que o Cruzeiro precisava de muita força física. Sabe o que acontece? Estão fazendo, e eu também não entendi muito bem, essa relação da saída do Newton e da vinda do Williams. Independentemente do que aconteceu, eu não sei se o Newton foi 100% fisicamente para o Inter, até acho que não. Mas o Williams vem 100% fisicamente para o Cruzeiro. Agora, o Cruzeiro, se faltou um leão de chácara para o Cruzeiro na temporada passada, e isso foi tão discutido aqui e em outros lugares, aí está o leão de chácara. Porque ele pega mesmo. Eu acho ele mais... Não, ele é mais jogador. Espero que você não me entenda mal. Eu acho ele mais viril do que o Newton. Por que você riu, Cadu? Qual a relação de eu falar de virilidade e você sorrir? Nenhuma relação, é porque você apenas me surpreendeu. Eu achei que você ia falar que o Newton sai mais pro jogo, alguma coisa nessa linha. Você foi pro caminho da virilidade. E acho que você tem razão. Só que a gente fala de ser leão de chácara porque as prévias do Inter aí ao longo do ano colocam o Newton como primeiro volante, né, e o Arangues como segundo homem no meio campo. Então, quer dizer, eles estão contando que o Newton vai dar alguma sustentação ali a esse setor. Mas talvez, sabe o que acontece? Mas agora tem o Anderson, que muda completamente. Mas será que o Anderson vai ser volante aqui no Brasil? Eu acho que sim. E aí eles ganham, talvez, na dupla. Eu acho esse tipo de comparação. Talvez o Inter não quisesse um leão de chácara e, de repente, pensou, poxa, precisamos de um volante de mais saída de bola. Edmar, segura pra mim, porque hoje o tempo é exíguo. O atacante Joel, até pra gente encerrar o Cruzeiro, que daqui a pouco o Daniel Nepomuceno, que já está por aqui, vai entrar conosco aqui até as 2, se bobear até as 3. A gente vai pedir para ir até as 3 e ele já falou que topa. Então a gente vai falar sobre o Joel, que aproveitou a oportunidade dada pelo Marcelo Oliveira, jogou pouco mais de 30 minutos contra o Democrata, que foi suficiente, inclusive, para fazer o gol que decretou a vitória do Cruzeiro em Valadares. Joel na tela e o quadro dele já está na casa da Sala da Dimara. Veja aí. Nada como começar um campeonato com vitória, ainda mais com tantos obstáculos encontrados em Governador Valadares. Gramado ruim, adversário motivado e um Cruzeiro ainda desentrosado. Ainda é muito cedo para poder estar entrosado, mas o que vale é os 3 pontos, a dedicação da equipe, e a gente vai conquistando isso aí também no dia a dia no treinamento. Esse entrosamento aí a gente vai ajustando. Tenho certeza que a gente tem tudo para poder progredir aí e fazer um belo ano. Dos novos contratados, apenas os atacantes Leandro Damião e Joel estiveram em campo. O camaronês, aliás, jogou pouco mais de 30 minutos. Tempo suficiente para mudar os rumos da partida. Joel entrou aos 14 minutos do segundo tempo, quando o Cruzeiro perdia por 1-0. Fez o gol da virada, motivo de muita comemoração. Eu fui feliz, né, principalmente na jogada, mas o mérito é de todos os companheiros, até porque sozinho não conseguiria isso. A equipe toda lutou, batalhou, não desistiu. A inspiração de Joel é outro atacante camaronês, ídolo de grandes clubes da Europa. Samuel Eto'o é meu
ídolo, com todo o respeito ao que o Ronaldo Fenômeno fez na bola, mas Samuel Eto'o, por ser do mesmo país, assim, pelas coisas que ele faz, o que ele fez dentro e fora de campo. Joel vem de um país onde o francês e o inglês são as línguas predominantes, mas vocês repararam que ele fala um português fluente? Eu falo francês, inglês, português e espanhol. Para mostrar a felicidade de vestir a camisa cruzeirense, manda um recado aí, Joel. Je suis très content à Cruzeiro. Não. É melhor falar em português mesmo, Joel. Eu estou feliz no Cruzeiro. Ele está aqui para jogar bola, mas que lucidez na entrevista dele após o jogo, hein? Como ele fala fácil, né? Saudou os telespectadores, boa noite a todos e tal. Isso é bacana, pô. Ele está para jogar bola, mas, ó, eu vou falar de novo, e vou falar 200 vezes aqui. Para mim é titular. Eu acompanhei muito bem ele lá no Coritiba. A gente tem também os companheiros que cobrem o Coritiba. Para mim é titular. Bom, daqui a pouco a gente... Aliás, acho até pouco provável que a gente fale mais de Cruzeiro hoje, porque o Daniel Nepomuceno está por aqui, presidente do Atlético. Já agradeço mais uma vez a presença. Primeira vez que você falou... Você prefere que chame de você ou senhor? Por favor, você, né? Eu não sou... Primeira vez que você falou sobre... quando já era... presidente do Atlético, foi para nós, então já fica aqui meu agradecimento pela primeira entrevista e por ter, mais uma vez, aceitado o convite aqui da Band. E eu já vou emendar para não perder tempo, porque hoje o nosso horário é só até às 4, então a gente vai ter pouco tempo para falar. Eu já vou emendar uma pergunta. O Cárdenas será apresentado em qual horário? Primeiro, obrigado pelo convite, agradecer aqui a todos vocês e elogiar a parte laranja e branca do novo cenário, ficou muito bonito. E eu estava brincando outro dia que repórter de esporte hoje em dia está fazendo curso na Interpol, porque não tem jeito. Às vezes você conversa em um segundo, passa um minuto, você ligando, o que você falou? Eu falei, como é que pode? Mas o Cárdenas, eu acho que é um dos nomes que a gente realmente... Chegou para o Atlético, é um jogador de Libertadores que mostrou poder fazer parte do nosso elenco, mas ainda está muito frio em relação, não tive esses dias com o Maluf e com o Levir. Realmente a gente está com esse projeto de esperar ver mais uns 2 jogos ali para acertar. Semana passada eu ouvi pela Rádio Bandeirantes o Marulanda, que é diretor de futebol do Atlético Nacional, e ele disse, olha, o Cárdenas de fato vai jogar num clube que disputa um campeonato internacional do Brasil. Aí o Frank Fortes, que é nosso repórter da Bandeirantes de São Paulo, ele disse, mas é de Minas Gerais ou é do Sul? Passa também pelo Rio de Janeiro? Não, mas Rio de Janeiro? Bom, enfim, aí o cara, não, mas eu não vou falar, mas é um clube... Aí a gente foi ligando os fatos, era um nome também que o Cruzeiro tinha interesse, eu não sei se ainda tem, eu nem sei se o Cruzeiro está na parada com o Galo. Você disse que o negócio esfriou, mas então, se ele esfriou, porque já teve quente um dia? Não, mas na verdade é que, assim, eu estou sendo muito transparente. Eu acho que o Atlético realmente precisava de 2 reforços ou 3 nomes, ele comprou o grupo. Um já veio, a gente está tentando ver esse segundo nome para fazer planejamento do ano todo. E eu nunca neguei para ninguém que esse tipo de jogador que movimenta no meio de campo, que pode fazer um bom entrosamento com o ataque, nós vamos buscar. É um jogador que está no mercado. O problema é que eu assusto que a gente recebe vídeo do mundo inteiro. Eu todo dia pela manhã vejo 3 jogadores meus jogando em outros clubes e eu contratando também os outros 2. Então eu estou ficando acostumado, né? Outro dia a imprensa colombiana colocou que já tinha fechado contrato. Nós não fechamos. Acho que é simplesmente uma especulação. O Maluf está lá negociando, né, Daniel? Não está nada, o Maluf está lá agora, lá na sede. Achamos o Maluf está na sede, então. Ele está na sede. Sumiu. Agora, o presidente, dentro disso que você está falando aí de 2 ou 3 nomes, o Levi teve com a gente nos Donos da Bola, disse que ele preferia sempre, e te disse isso, que ele queria que talvez não viessem os reforços, mas que as finanças estivessem ok, que tudo estivesse ok para uma valorização deste grupo. Né? Então a gente pode entender o quê? Que está tudo ok com as finanças e que por isso vocês estão indo buscar esses reforços, ou a gente pode entender que você tem grupo de investidores que estão interessados em patrocinar esses jogadores com maior nome, com maior história para virem para o Atlético. O que dá para entender disso? Assim, acho que a primeira dificuldade que eu tive foi em manter o elenco. A primeira foi isso, vamos tentar manter o elenco o máximo para a gente
ter a vantagem sobre os rivais que a gente conquistou ano passado. Então a gente, né, praticamente perdemos apenas 2 jogadores. Com a questão, as pessoas confundem um pouco a questão, o Atlético ficou com contas bloqueadas quase 6 meses. Sim. Isso era a parte mais urgente, que era destravar as contas e aí poder acertar aquilo que ficou travado. Claro. Tudo resolvido, então assim, está praticamente tudo certo, né? Isso foi uma conversa muito aberta com todos os jogadores que jogaram sabendo da dificuldade, que não era um erro da diretoria, que a gente não tinha responsabilidade disso, que terminaram o ano assim, confiaram no que eu falei na apresentação e deu tudo certo também. E a questão com o Levir, que eu brinco com ele, que ele é quase um pai, né? Ele não é um treinador, porque o Levir ele realmente não pede reforço, ele convence todo dia, nós que estamos ali na direção do clube, que é importante ver mais o elenco. O que acontece é que você tem um mercado que ele é muito vivo, um mercado que a todo momento você tem que correr. Então, como eu acho que o Atlético hoje, e até ontem dava entrevista sobre isso, que para quem está acompanhando os treinos e vendo principalmente todos aqueles que estão na reserva, disputa pela titularidade, você vê que o time está pronto. O time está pronto. Eu acho que num planejamento de longo prazo de um ano, e principalmente que você tem alguns nomes ali que poderiam vir a ser titular do Atlético, nós vamos ficar atentos. A questão dos investidores, isso faz parte do mercado. Às vezes você não está pensando no jogador e você recebe uma ligação dizendo, olha, eu tenho interesse em usar o Atlético, a vitrine dele para mim é muito boa e eu tenho esse jogador que pode vir. Isso faz parte do mercado, a gente está muito tranquilo. Cadu, tem uma pergunta sua e da Júlia também, daqui a pouco a gente vai receber também perguntas do internauta, mas só uma questão, uma dúvida. Inclusive chega lá do Switch, também o pessoal querendo saber, porque lá também está pipocando. Na verdade, são 2 perguntas em uma. A primeira delas, por que o Atlético teve esse dinheiro bloqueado? Além dos problemas que todo mundo já sabe, tinha algum problema pessoal envolvido? A primeira. E a segunda, como estão hoje as finanças do clube? Aliás, como estão, o que falta ainda para ser colocado em ordem dentro do clube? Dentro do nosso planejamento financeiro não falta praticamente nada, né? Foi feito um calendário ali de reajuste de todas as receitas que o clube tem, então está sendo cumprido e isso que poderia vir a ser um problema acabou. E não vou entrar num detalhe de questão pessoal, que foi uma esfera jurídica. Eu acho que a administração passada, o presidente Calil, junto com o corpo jurídico do Atlético, conseguiu algo que até foi, que a presidenta não quis tocar esse assunto de imediato, negando a medida provisória, que foi o quê? O parcelamento da dívida tributária do clube. E precisava da homologação desse parcelamento que foi assinado por dois ministros. O que aconteceu foi que uma vez que a gente foi assinado por 2 ministros, ficou 2 teses sendo discutidas. Qual? Que para mim bastava a publicação no Diário Oficial da União para a gente poder refazer toda a questão financeira, e a Justiça Local entendeu que não, que ela também precisava de homologar. Só que isso demorou 6 meses. E quem administra uma empresa de 200 milhões de reais de orçamento, você não pode ficar 6 meses de forma nenhuma com um bloqueio judicial. E isso que atrasou e trouxe toda essa polêmica, mais uma vez, que foi resolvido, ganhando na segunda instância, né? Teve os desembargadores que colocaram bem claro que não é necessário homologar, que a gente, tanto é que as contas voltaram a funcionar, e isso foi tranquilo. A questão de ser pessoal não entra, porque, por minha decisão, eu que sou filho de magistrado, decisão judicial tem que ser cumprida e tem que ser debatida ali dentro do tribunal. Muito bem, Cadu. Daniel, você mencionou a questão da manutenção do elenco, que para mim, de fato, é a principal arma do Atlético nessa temporada, um grande acerto. O Tardelli acabou saindo, um ídolo da torcida, e muita gente ficou se perguntando, o valor foi justo, foi suficiente para um jogador da magnitude do Tardelli, 7,5 milhões de euros, e é uma coisa até que tem acontecido muito no futebol brasileiro, né, Daniel? Não só com o Atlético, esses mercados periféricos chegando com montantes assim, inacreditáveis para seduzir o jogador e às vezes quantias não tão favoráveis assim para o clube. Fala um pouquinho, Daniel, dos bastidores dessa negociação. Em algum momento
Você pensou em falar para o Tardelli, olha, você tem contrato, a proposta para o clube não é tão boa assim, mesmo você tendo o desejo de sair, a gente vai querer que você cumpra o contrato, não vai te liberar. O que acabou pesando para o jogador sair? Porque a gente sabe que, por mais que o valor não seja talvez exatamente o que o jogador vale, há muita coisa ali envolvida, pressão do próprio atleta, do staff, dos empresários. Fala um pouco dos bastidores dessa negociação para o torcedor que achou pouco esse valor de 7,5 milhões entender o que aconteceu. Olha, Cadu, primeiro, parabéns pela pergunta, que é exatamente essa linha. Eu conversei com o Tardelli no dia que eu tomei posse. Aliás, antes de eu tomar posse, foi quando nós voltávamos ali do sorteio da Libertadores, aí fui conversar com o Levi, no CT, que ele não tinha renovado com ele, e logo depois a gente conversou com o Tardelli e ele explicou o desejo, que ele já vem trabalhando isso há mais de 6 meses, de sair do Atlético, que ele já tinha recebido a proposta no começo do ano e que ali ele estava mais ou menos querendo, né, encerrar e se despedir. E a todo momento, principalmente nesse período, o discurso foi: você tem um contrato, vai me desculpar, como pessoa a gente está muito bem, mas eu não estou aqui agora para vender ninguém, nem contratar ninguém. Eu acabei de chegar, eu vou avaliar, nós vamos trabalhar. E isso, né, eu acho que o assunto, apesar de ter ganhado uma mídia muito grande, ele foi encerrado, foi tratar de outros problemas que nós falamos aqui de que eram mais graves, até que um ponto que a proposta, ela começou a melhorar os valores e chegou um momento que na representação, que o jogador colocou bem claro: olha, realmente já fiz uma obrigação no clube, não posso perder de forma nenhuma esse momento. E chegou num limite, o presidente, eram 2 clubes disputando, um já tinha abandonado a proposta, o segundo já tinha literalmente querendo sair, e eu torcendo para que isso acontecesse, mas pesou 2 pessoas muito importantes, né? Foi o próprio Tardelli que sentou e falou: olha, Daniel, eu estou te pedindo como atleta, como pessoa, trabalhar. E o Levi, que falou comigo: Daniel, você tem um elenco magnífico, vamos trabalhar com o seu elenco. Sabe, eu acho que quando o jogador, eu fui atleta, sou treinador, quando o jogador tem um desejo, não adianta você forçar, não fique pelo lado pessoal, presidente contra jogador, para quem vai ganhar a guerra. Olha o seu elenco, porque teve jogador que diminuiu pela metade o salário, teve jogador que assim, todos renovaram a sua proposta, avaliaram, respeitaram muito a instituição e estavam no momento. E aí, concordando com você, na plenitude, esses mercados, eles estão mudando a ótica de trabalhar, porque quando o presidente vai renovar com o jogador, ele tem que ceder à pressão do mercado e pensar no contrato que é bom para ambas as partes. Quando esse mercado chega dessa maneira, ele só pensa exclusivamente no time dele e no jogador. A diretoria que faz todo o esforço para pagar em dia, para manter o contrato, era anulada daquele processo. Isso eu falo, não é só no futebol, não. Acho que qualquer empresa, vocês mesmos da imprensa, chegou a concorrente, chega e oferece um aporte financeiro sem respeitar o vínculo e o contrato que você tem com aquela empresa que te formou, que te transformou num bom jornalista, está quebrando uma ética. Então, assim, isso é muito difícil de trabalhar. Você acha que configura aliciamento? Você acha que dá para utilizar esse termo? Eu acho, não vou usar esse termo, porque aí nós vamos entrar até numa disputa, pode entrar numa disputa jurídica, mas eu acho que é por aí. Eu acho que são pessoas que não conhecem o futebol, que não contribuíram em nada para que o futebol chegasse nesse nível de espetáculo, de business que hoje acontece. O São Paulo já faz isso na base, hein, presidente? O São Paulo sempre fez isso na base. O Inter de Porto Alegre nós perdemos um jogador nos 6 anos para a base, um jogador, e que teve a resposta muito firme nossa, da maneira da guerra, que é ruim para todo mundo, né? Foi o Fred? Foi o Fred. Então, assim, foi o único jogador. O restante foi muito bem trabalhado. Os presidentes sabem disso. Eu não vou entrar numa guerra para ficar pagando salário de 20, 30 mil para um menino de 12, 13 anos. Se eu entrar nessa ótica que eles estão brigando lá dentro, o futebol vai acabar. Então, assim, eu não posso trazer o departamento jurídico acima do departamento de futebol. Não, o departamento de futebol que tem que tratar. Nós somos seres humanos ainda. E a premissa é que você está ali para, no mínimo, ter um agradecimento
sorrindo com quem tá te dando a mão. Então, acho que esse tema, assim, a gente tem que discutir, porque é uma questão de federação também, de começar a discutir uma legislação que, peraí, até que ponto que nós vamos nos blindar. E a história conta, né? A França não se tornou hoje o país que consegue segurar suas marcas à toa, não. Eles criaram uma legislação para defender ali o que o governo francês faz. No futebol tem que ser a mesma questão, a gente tem que trabalhar, quer dizer, eu quero a blindagem, não tem como disputar, não tem como disputar. Ô, Julinha, você faz sua pergunta daqui a pouco, porque eu preciso dar um recado aqui agora. Presta atenção, meu amigo. Alô, Domênico, presta atenção. Você se preocupa com a sua segurança, com a segurança da sua família, então eu tenho certeza que deve ter sido muito suado, inclusive, adquirir aquele monte de carros que você tem na garagem, ou até mesmo aquela moto sua com motor de Porsche. Você já pensou em proteger o seu patrimônio? Seu carro, aliás, seus carros, sua moto? O valor de uma proteção veicular, ela nunca coube no seu orçamento, né, Domênico? Só que agora esse papo acabou. Porque agora você vai poder adquirir a proteção do seu veículo ou moto, ligando para 3353-4540. Os benefícios são a partir de R$ 15,50. R$ 15,50. Então é muito barato garantir a proteção total do seu carro ou da sua moto. Vai proteger contra furto, roubo, colisão, perda total e outros fenômenos da natureza também. Além de assistência 24 horas em todo o Brasil. Então se você vai... Como é que chama a pousada lá de Tiradentes, ô Domênico? Lá para a Pousada Santíssima. Não, Santíssima? Santíssimo, lá de Tiradentes. Se o seu carro estragou lá, aí Helpcar 24 horas. Assistência, a proteção veicular é parceira da Helpcar 24 horas. Então a Associcar Proteção Veicular vai te dar essa mão, a Helpcar vai lá e cuida do seu problema rapidinho, tá? Então é o seguinte, para os 50 primeiros telespectadores que ligarem agora e falarem que estão assistindo os Donos da Bola, tem desconto especial de até de R$50. Aí se você pega uma proteção que vai te custar R$15,50, você ganhou 3 meses, entendeu? Então é o seguinte, ligue agora para 3353-4540, proteção, tranquilidade, satisfação, somente a Associcar Proteção Automotiva pode oferecer. E um detalhe, a Associcar Proteção Automotiva é parceira Helpcar Assistência 24 horas. Aqui, lá em Tiradentes, na Pousada Santíssima, ou em qualquer lugar do Brasil, você tem assistência 24 horas. E não demora não, hein? Outro dia o carro da Dimara estragou lá em 7 Lagoas, 10 minutos os caras estavam lá para dar socorro para ela. É mais ou menos por aí. Abraço a todos aí da Associcar. Vamos para um break rapidinho. Presidente Daniel Nepomuceno segue com a gente aqui até as 2. Sua pergunta vai para ele aqui depois do intervalo. A Júlia também vai perguntar, então não deixe de ficar ligado. E lembrando mais uma vez, presidente Gilvan foi convidado, mas não pôde estar presente, vem numa próxima oportunidade, ok? Está até para explicando que a turma tá que tá. Hoje tá demais, hein? Intervalo rápido, a gente volta já.